assim, e refletindo aqui as dificuldades, assim, pensando assim. Mas como é que é teu dia a dia? Agora eu vou voltar de novo. Como é que é teu dia a dia, assim, como mãe, assim? Pessoal Olha, entender em casa, assim. Tipo, sim. como é que é os heróis não usam capa? Então, não é fácil, né? Como tudo na vida não é fácil. Eu sou mãe solo, né? Eu cuido dos dois sozinha, com o suporte ali da minha mãe. Me separei faz 2 anos. E eu tive que adaptar tudo e eu tive que colocar rotinas em tudo. Só que nessa de criar rotinas em tudo, isso também me ajudou, porque isso também me trouxe conforto. Então, ali a dificuldade foi a gente criar uma rotina que dê bem para os três. Porque você sabe que o autista, ele precisa de rotina. Ele gosta de rotina, né? Ele Sim, tem seguro é na rotina. sistemático, né? Então eu tive que pôr uma rotina que dê certo para nós três. Então nós três acordamos no mesmo horário, comemos no mesmo horário, dormimos todos os dias no mesmo horário. Então eu tive que colocar essa rotina. E nisso ajudou a ficar menos bagunçado. Mas como não existe autista que não necessita de suporte, se a pessoa não necessita de suporte, ela não é autista. E é o meu caso. Eu necessito de suporte. Principalmente em momentos de picos de crise deles. Porque as crises deles me desregulam. Então é difícil para mim prestar suporte para eles, sendo que eu também preciso nesse momento. Então, Sim. a minha mãe ela faz esse papel de mediação. E muitas vezes um grita, né? Um tem uma crise explosiva e começa a gritar. Aí esses estímulos de gritos acabam me desregulando. Mas com essa questão da gente ter organizado a rotina em si, ficou um pouco mais leve, se é que pode falar assim, né? Sim, tá certo. Só um minutinho. É que eu tô em casa, né? Fazendo a live em casa. Aí eu vejo acordando ali, eu faço sinais. Sem problema. E assim, ó. É o dia a dia que tu tava falando, né? De adaptações, assim. E vou ler aqui uma perguntinha. Tem bastante pergunta, menina. Como ela lida com as desregulamentação dela com as crianças. Acho que você já respondeu. Deixa eu ver aqui. O celular da minha esposa. Saber se o autismo evolui para outros transtornos, como isso, esquizofrenia e, por exemplo, falou, né, que tem o TDAH ali, tudo, né? Pode ter Então, outras variações ali junto, né? eu acho que eu escutei você falar esquizofrenia, né? É Isso. isso? Então, há muitos anos atrás, o autismo ele era muito confundido com a esquizofrenia. Lá na época de 70, 80, até mesmo 90, muitas pessoas que hoje em dia a gente parar para ver eram autistas, elas eram diagnosticadas com a esquizofrenia. Então acontecia, hoje em dia é muito raro acontecer, mas eu acredito que ainda aconteça. Eu tive um amigo que ele foi diagnosticado na vida adulta, ele passou a adolescência toda comigo, agora na vida adulta. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas porque ele já estava assim num ponto de explodir também, né? Mas sentando e conversando ali com a mãe dele, a gente vê que muitas questões ali dele se assemelham muito com o TEA também, que já está aprofundado em outros transtornos. Esse diagnóstico da esquizofrenia junto com o autismo, ele não é muito fácil de ter, porém não quer dizer que não tenha, tá? Mas o que mais acontecia era o caso de ter diagnóstico desencontrado. Na verdade era autismo e era diagnosticado com esquizofrenia. Certo. Deixa eu ver aqui. Queria saber sobre autismo e tá aqui, ó, da voz para essa mulher. Ela é um crânio para o tema. Estou elogiando aqui. Obrigada. Rotina é essencial para o autismo. Deve ser a tua amiga aquela, né? Que é a mãe também. Não sei. Deixa eu ver aqui. O pessoal está agradecendo também, te elogiando. E eu quero fazer uma pergunta para ti agora. Em que tu te apega?
da fé também? Tu participa de alguma religião, alguma coisa? Porque olha, guria, vou te contar. Depois que eu me tornei pai, hoje em dia, é eu e Deus, assim, que eu vou te contar, né? Tamo junto. Eu Então, sempre falo, tem que ter fé nas coisas, porque olha, só força de vontade não dá, guria. Tá louco. não generalizando assim, mas a gente que é autista, a gente tem muito dificuldade de crer em algo que a gente não vê. Então a gente tem muita dificuldade, né? Eu cresci num berço católico, eu frequentei a igreja católica na minha infância inteira, fiz catequese, ia nesse meio. Mas depois que eu cresci, a gente começa a, vamos dizer, conforme a gente tem conhecimento, os nossos olhos começam a se abrir um pouco mais. Então, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não acredito em religião. Eu acho que religião é algo que o homem inventou, mas cada um segue a sua dentro daquilo que acredita. Mas eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Mas até a gente vê muita coisa em relação ao atrelando, né? O autismo pela falta de religião, pela falta de Deus. Isso eu vou falar para mim, mata quando eu escuto isso. E a gente vê circulando muitas coisas nas redes sociais, né? De pastores e padres também que falam para a mãe que aquele autismo do filho dela é porque é falta de Deus, é falta de religião. Então, espíritos e tal, né? Como é que é? A gente fala aqui que eu sou religião afro, espíritos dão na volta e tal, dos teus antepassados, teu não sei o quê, que daí não deixa evoluir coisa. E daí eu acho que nada a ver, né? Porque já tem o estudo aí também, eu tô me aprofundando na religião afro também e vejo assim, ó, uns absurdos assim também, não aonde eu tô, né? Mas eu digo na questão assim, tipo, que era coisas que eram tratados de um jeito assim absurdo, era tudo espírito ruim, era porque aquela pessoa tá dando convulsão, não sei o quê, e a gente vê até hoje isso aí, né? Até hoje, por isso que eu falo pra você que eu não sou muito assim com religião, né? Porque acho que a fé de cada um é uma fé particular, né? Eu me agarro em Deus. Mas quando a gente vai nesse meio, a gente escuta muitos absurdos. Eu tenho uma falta de filtro muito grande, sabe? É muito difícil isso. E eu já cheguei até a falar para pessoas, assim, do meio da igreja, né? Eu chegar, assim, eu não sei como é que se fala, se é diácono, o que é que fica ali junto com o padre, o que é, e questionar. O que vocês estão fazendo em relação à inclusão na igreja? Tem inclusão na igreja? Não tem inclusão na igreja. Porque eu recebo muitos pedidos de mães falando assim para mim, na minha igreja, você tem que ir lá fazer palestra na minha igreja. Porque quando o pastor ou o padre começa a falar ou gritar muito alto, meu filho se desregula na igreja e a igreja toda começa a comer. Exatamente, imagina, uma adaptação, um estudo, né? Exato. E eu te entendo, imagino. E a música sabia falar pra mim, tipo, não, a gente não tá fazendo nada. Eu falei, então, e como que vocês querem aproximar essas famílias da igreja, sendo que vocês mesmos estão espantando? Então, a inclusão não é só ali no meio da escolar, não, é no meio da sociedade no geral. Exatamente. Como que as pessoas vão ficar na igreja, sendo que não tem adaptação nenhuma? Eles acham que a adaptação, não tô falando da igreja, mas num modo geral, é uma rampa de acesso, é um, sabe, lugar para cadeirante, para isso, para aquilo, mas não tem, hoje em dia não tem, né, tem que adaptar tudo, assim. A mãe que tem a filha de nanismo, ela falou, eu vou desistir porque eu vou ter que adaptar a minha filha para o mundo e não vou conseguir dar tempo de adaptar o mundo para ela. Isso me tocou muito e me fez refletir bastante. É isso, é verdade. E em relação ao autismo, por ser uma deficiência oculta, vamos dizer assim, alguém não vai chegar para uma pessoa, um cadeirante, e falar para ele assim na escola, olha, você não vai poder entrar com a sua cadeira de rodas na escola, você vai ter que andar aqui como todos. Ninguém vai chegar para ele e vai falar isso. Mas vai chegar para o autista e vai falar para ele, olha, você vai ter que ficar aqui no meio de 45 alunos, nesse barulho, você vai ter que ficar igual a todos.
Então eles acham que a inclusão é isso, é colocar ali e deixar ele igual a todos. E não é bem assim, tem que ter adaptações, né? Eu acho que por isso que a gente está tão assim, batendo nessa tecla em relação ao autismo por conta disso. Porque por ser uma deficiência oculta, as pessoas não respeitam. Né? Eles não vão falar para uma pessoa que tem deficiência auditiva, falar, tira o seu aparelho para você ficar igual a todos. Imagina. Mas eles falam, não, seu filho não precisa de adaptação na escola, seu filho não precisa de uma T na escola, não precisa de uma DI na escola. Eles têm coragem de falar isso, né? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Imagina só. Eu fico impressionado com... Ela falou também que o pessoal tá. Aí chega no mês da conscientização, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos sair na rua, bandeirada, ou vamos fazer um negócio na câmera de vereador e tudo, e fica ali, né? Tipo, que não dá projeto, não melhora nada, não adapta nada. É porque as pessoas usam isso, né? Infelizmente, o ser humano vê que o autismo, ele tá no boom, ele tá na mídia, você fala disso, você dá engajamento, então eles vão usar isso para falar. Eu vejo bastante colegas do mesmo setor que eu, do podcast, que agora estou fazendo, aí eu vejo dos outros, para também me estudar melhor, que eu sou muito autodidata, assim, eu vejo os outros fazendo, aí eu aprendo. E é bem complicado, assim, porque o pessoal usa causas, hoje em dia, só para engajamento, como tu falou, eu vou ali e tal, sabe? E eu sempre falei para ti no começo ali, quando a gente conversou, eu quero trazer muito tu, assim, para dar conhecimento pro pessoal daqui, do Rio Grande do Sul e tudo, para poder a gente fazer, né, auxiliar. Fala, minha filha. Tenta lá. Agora não dá. É mesmo as adaptações aqui também, né? Casa, o negócio é ao vivo. Mas é isso. E daí eu vejo o pessoal se aproveitando bastante. Daí chegam lá, não fazem nada, não fazem uma doação, não vão na Câmara de Vereador, vamos lá, igual você, assim, é que eu falo tu, né, que é do Rio Grande do Sul, me parece ofensivo. Mas, tipo, não, vamos organizar um povo para ir lá e cobrar. E, tipo, eu vejo que no Rio Grande do Sul é uns 2 ou 3 ali, sabe? Por isso que eu te não é só isso. Ir pra cá pra tu dar voz pra esse povo e vamos lá e vamos quebrar a cara e vamos dar ali. Mas é isso aí. Aí, viu? É em todo lugar. É em todo lugar. Aqui também não foi muito difícil. Nesse meu ativismo, eu tinha dias que eu recebia mensagem de madrugada, eu recebia mensagem domingo na hora do almoço, eu recebia de manhã, de mães me cobrando, pedindo ajuda, e me ajuda a conseguir tal coisa pro meu filho, e não sei o quê. Mas quando eu vou lá e falar assim, então tá bom, então vamos lá se juntar, vamos fazer uma ação, vamos bater panela, vamos fazer o que for, e vai. Não vai, entendeu? Então, essa é a dificuldade. As pessoas, elas querem ter alguém que tenha voz para falar por elas, e querem cobrar. Mas elas mesmas não querem ir. Porque eu sei que a vida de uma maternidade atípica, ela não é fácil. Não é fácil para você se programar, para você sair da sua casa. Pois, muitas vezes, a única rede de apoio que uma mãe de autista tem, ou de deficiência, é a escola. Então, ela tem aquele momento livre que o filho dela está na escola. Muitas vezes, são mães solos, que estão criando seus filhos sozinhos. Eu sei que isso não é fácil, né? Mas eu entendo que para mim também não foi. Que eu, muitas vezes, eu tive que dar meus pulos para estar em tal lugar e para fazer tal coisa. Então, vejo muitas pessoas querendo cobrar, mas com pouca vontade de levantar e dar sua cara a tapa para poder lutar por isso. E compartilhar todo mundo, né, faz, mas aí, tipo, botar lá a cara aí no lugar é complicado, né? Aí já é difícil, E eu também vejo bastante pessoas dizendo que são autistas, principalmente famosas, assim, sabe? Ou que estão começando como eu, assim, para dar um engajamento, e nem são, sabe? Tipo, para pegar a modinha, assim, olha, que o ser humano é fogo, né? Pegando tipo, eu sou autista, descobri agora também, e daí... Tá. Daí, tipo assim, se promovendo numa causa, dizendo que é da causa, só pra, sabe? E tu vê que às vezes a pessoa não buscou tratamento, viu no Google e tá lá se anunciando e pedindo
like e tal, e dizendo, coitado de mim, e nem buscou tratamento, nem... Não foi tu que foi buscar, assim, foi lá e tal, passou um trabalhão, teve vários traumas na vida, realmente viveu isso aí, é disso, tá buscando e, tipo, vai lá pra gravar, e eu fico indignado, né? Eu sou... Por isso que a gente, eu não sei vocês aí no Sul. Aí no Sul você tem a carteira do autista. Vocês têm, hein? Sim, pelo menos o menino que eu te falei, ele tem aquele... que é os dados, né? Como é que é? Quebra-cabeça. Aqui é Cipiteia. E é Cipiteia que se chama. Ele tem. Daí ele ali faz o horário dele, tudo normal. Graças a Deus ele faz assim, não conseguiu, não precisou passar por tantos traumas e não foi tardio, né? Que bom. Que bom, porque igual muita gente vê eu falando agora, nem imagina tanta coisa que eu passei. Eu larguei a escola por diversas vezes. Eu fui conseguir terminar o ensino médio, eu já estava com 21 para 22 anos. Porque eu larguei a escola por várias vezes porque eu não conseguia estar naquele ambiente. Aquele ambiente era horrível para mim. Não tinha adaptação nenhuma. Então eu vejo que o diagnóstico tardio, ele me trouxe muito esclarecimento agora, porém, me tiraram de várias coisas que eu passei a minha vida inteira, principalmente na questão escolar. A minha questão escolar ela foi catastrófica desde o começo. Desde a pré-escola, eu tive dificuldade de permanecer no ambiente escolar. Se eu tivesse tido meu diagnóstico, eu não tinha passado por isso. Alô, agora foi. Dá para contar nos dedos as mães que dá cara a tapa para lutar pela causa, né? A Souza está dizendo aqui, admiro muito, Ângela, Angélica, é incrível. Isso aí, a rotina é essencial e vamos lá. Olha só, tu também foi responsável por leis aí ou não? Tipo assim, de mudança? Eu tenho uma lei coidealizada, né, aqui em Jacareí, uma lei para os autistas, que foi de ideia minha, né, por conta de vivência. Só que como eu não sou uma parlamentar, eu não sou uma vereadora, o que eu tive que fazer? Eu tive que entregar na mão de um vereador para ele poder colocar esse projeto para ir votar a votação. E ele me deu os créditos, né, sabem que eu fui a idealizadora da lei e tudo mais. E essa lei, ela foi pensando mais nas questões das comorbidades do autista na escola, que é a questão da alimentação, da seletividade alimentar, porque muitas crianças, elas ficam aquele período inteiro de aula sem se alimentar, porque elas têm a seletividade, e eu não sei aí, mas aqui, pelo menos, a criança ela não pode levar o que ela quer para a escola para comer. Então, aquela criança que tem seletividade alimentar, ela fica sem comer o período inteiro de aula, porque a escola também não faz essa adaptação alimentar. Aqui também não. São 4 refeições durante o dia, e a criança fica do começo da manhã até o final da tarde ali, das 8 até as 5, 5h30 que a gente vai buscar, e é igual para todos, não tem adaptação nem nada. É igual para todo mundo ali. Isso aí é importante, porque eu tenho uma mãe de santo ali que ela não conseguiu ganhar de vereadora, mas ela falou, se eu conseguir, ali junto com o prefeito eleito, novamente eu volto para a área social e eu dou atenção para essa parte aí. E isso que ela quer botar nos CRAS, né? E também lutar nas escolas junto com a Secretaria de Educação. Se estiver assistir depois, isso é uma baita avanço, né? É uma ideia, porque essa lei, ela abrange a alimentação das crianças com seletividade alimentar e os objetos de apego pessoal, por conta da rigidez cognitiva, o autista não tem a flexibilidade mental. Então, ele come apenas muitos, né? Não todos, claro, mas só aceita aquele determinado talher, aquele determinado prato, aquele determinado copo. Muitos têm objetos de apego pessoal, para que usa nos seus momentos de desregulação, seja, vamos dizer, algo assim aleatório, mas aquela criança precisa estar com aquilo na mão para se regular. Para qualquer outra pessoa pode não ter sentido nenhum, mas para ele tem.
Eu conheço uma criança que andava com cabo de guarda-chuva para lá e para cá. Para muita gente não tem, assim. Quando vê ponto de escape também, né? Para toda aquela situação, muita coisa, né? Exato. Então, foi aprovado também essa questão da alimentação, né? E a questão do objeto de apego pessoal. Porque o meu filho, mesmo quando ele estava na creche, ele só tomava suco no determinado copo. E a creche, não. Vai usar o que tem aqui. Não vai trazer o de casa. Meu filho ficava com fome, meu filho não dormia. Então, não tinha essas adaptações. Então, a idealização dessa lei, ela foi vivência. Ela foi tudo que eu vivi ao longo desses anos, tudo que eu passei, tudo que eu escutei de outras mães também. Então, incorporou essa lei que, graças a Deus, foi aprovada e é lei aqui no município. Que tomara que outras pessoas levem para outras cidades também, né? Que, não sei, talvez um dia vire uma lei nacional isso daí, vai ajudar muitas famílias. É verdade. E tu não pensa, além do jornalismo ali, tu vai fazer vai se especializar em jornalismo em alguma parte ali? Então, o jornalismo, eu sempre gostei dessa área, né? Por mais que eu sempre tive uma dificuldade na comunicação, mas eu vejo que ele serve como um exercício muito grande para mim, para eu poder ter mais habilidades comunicativas. Então, ele me ajuda muito. E nessa parte do jornalismo, ele me dá mais voz ainda para eu levar essa causa em vários lugares. Então, porque eu vou estar trabalhando com a comunicação, então eu posso falar disso aonde eu chegar, onde eu estiver, eu vou falar sobre isso. Vai ter mais propriedade ali para falar e o povo te levar mais a sério, sei lá, alguma coisa assim? Olha, não, acho que não bem assim a sério, porque eu já escutei muito, sabe? Quando eu falei do meu diagnóstico, eu escutei muita gente virando para mim, falando assim, mas você não está na profissão errada? Porque você sabe que o autista tem uma grande deficiência na comunicação. Então, como que você quer ser jornalista? Nossa. Eu escutei isso. Eu escutei muito isso. Falaram para mim, você não quer ir para psicologia? Já que você entende disso? Falei, não, eu não quero ir para psicologia. Porque eu acho que... Te rotulando pra onde quem tu tem que ser, né? Olha só, meu povo é passado. Eu tenho que ir para onde eu quero, para onde eu acho que é o meu lugar. Entendeu? Né? Porque não, hoje em dia a gente vê autistas médicos, a gente vê autista advogado, por que não pode ter uma autista jornalista? Adorei Só quando porque... saiu aquela série do médico, aquele, né? Do menino médico. Eu amo aquela série. Sou fãzaço. E ele, nossa, né? E ele tem um outro série que eu também vi que ele imagina dentro do corpo humano, né? Ele realmente vê, e é comprovado, né, que ele vê ali toda onde passa as coisas ali para resolver aquele problema, né? Ele imagina, ele faz tipo um negócio virtual assim, né? E imagina ali tudo e realmente vê aquilo ali e resolve. E eu fico... habilidades, né? Eu tenho... Eu vejo que eu tenho habilidade dentro daquilo que é meu foco. O que é meu foco, eu tenho habilidades que eu suco aquilo tudo e vou até o final, entendeu? Sim. Mas as outras coisas... Eu sei que a minha opinião não é muito válida, assim, né? Tem que ser meio neutro assim no podcast, mas como eu estou fazendo sozinho, e de começo, vou falar. Eu acho que assim, acho que o ser humano é uma questão de evolução, né? E eu acho que o autismo, ele não é o autismo, tantas outras coisas, ele não é uma dificuldade, assim, sabe? Eu acho que ele é uma evolução do ser humano. Porque tem coisas assim, que nossa, nunca ia pensar nisso, sabe? Tem coisas, invenções. Isso, hein? Isso, tipo, coisas, tipo invenções ou um lado da vida que foi percebido, realizado, solucionado com umas coisas tão simples ou umas coisas... Nossa, como é que ele fez isso, sabe? Com um pessoal, assim, do autismo, daí o outro do anismo, e aí adaptou umas coisas assim, foi evoluindo. Eu acho que nós somos desevoluídos, eu acho. Eu acredito. Nós, como diz aquelas coisas assim, tu é normal, tu não sei o quê, sabe? Tu já ouviu isso, né? Sejamos sinceros. Mas, tipo, ela é normal. Não, ele tem autismo, tá? Daí não é normal, não entendi. Tipo, eu acho que as pessoas, assim, no dia a dia, que é o grande maioria ali,
não acredito que eles são muito, nós, assim, que não tem dificuldade, eu tenho, né, umas coisinhas pra trás pra resolver com a psicóloga, mas é tipo assim, não são tão evoluídos como quem já, é que daí diz dificuldade, não, tu tá tentando não sei se eu tô tentando ser claro, assim, mas eu acho que é uma questão, assim, muito mais de QI pra cima, assim, muito mais, tanto que tipo, teve um moço lá que ele tava pedalando e ele era cego e com o assobio dele ele fazia a mesma coisa que o morcego. E o assobio bate nas coisas e volta para ele na audição. Ou ele era mudo. Assim. Que aí ele assobiava, batia no obstáculo e ele sabia. E ele pedalava essa bicicleta cego durante a cidade e corria full, assim, bastante. É porque você E, tenta, vamos dizer, você não tem habilidade numa coisa, mas você tenta se adaptar em outra e acaba sendo melhor. Agora, eu tô falando aqui com você, eu posso dominar sobre um determinado assunto, mas se você me der uma lata, eu não consigo abrir uma lata com o abridor. Entendeu? Então, são sim, coisas assim que simples que eu não consigo fazer. O meu filho mais velho, ele é muito inteligente para muitas coisas, mas ele não consegue cortar um pão. Então, entendi. a gente vê que. Porque tem aquele mito, né, que fala que o autista ele é muito inteligente. Quando a gente fala assim, eu sou autista, meu filho é autista, a primeira coisa que a gente escuta, então você é muito inteligente. Então, seu Uhum. filho é muito inteligente. Só as pessoas falam muito isso, né? E não é bem por aí. Não é bem por aí. A grande maioria dos autistas tem o QI abaixo da média. Não é Não sabia. acima da média. Não é acima da média. O que faz o autista ser muito inteligente é a questão do hiperfoco, que ele foca naquilo, então ele suga tudo sobre aquele determinado assunto, né? E quando a pessoa for conversar com ele sobre aquilo, ele vai dominar aquilo e ele vai passar uma impressão que ele, nossa, que crânio, aquela pessoa é mega inteligente. Mas igual eu falei para você, se você me der uma lata ali de sardinha, um abridor, eu não vou conseguir abrir. Então não é para tudo, né? Não é generalizando para tudo. Sim. Ó, falaram que o exemplo do atleta aquele, inclusão através do esporte também. Eu tenho um moço para entrevistar também, queria te convidar também para assistir, que eu tenho que ver ali que ele é do boxe, ele tem premiação também, ele está lutando para patrocinador, que hoje em dia no Brasil tudo que envolve dinheiro é complicado, né? E se a pessoa não tem condições para praticar o esporte, é muito bom, tem que rodar bastante. Então eu vou trazer ele para cá, ele mora aqui na região, e aí ele também é autista e ele busca ajuda de patrocinadores para ir para fora do país para tentar nos representar um brasileiro lá para lutar pelo esporte lá de boxe também na categoria dele. E ele é muito bom, já ganhou muitos prêmios assim, sabe? E deve ser o hiperfoco que tu falou. Nossa, quando se foca ali é o melhor, né? Foi igual quando eu foquei no autismo. Eu comecei a sugar tudo sobre isso, sobre isso, sobre isso, e foi. Eu tô aqui agora falando para você. É, de representante. E o professor Matias, bem-vindo, professor Matias, já participou aqui também. Foi candidato a vereador, também ia trazer essas propostas de inclusão no esporte também. Mas calma, 4 anos volta ainda de novo. Temos exemplos de adolescentes autistas aqui no Imbé, disputando o campeonato de jiu-jitsu, não é boxe, é jiu-jitsu, sendo campeão em 4, sendo 4 vezes campeão. Ele falou. Mas não é paralímpico, né? Porque Oi? não é paralímpico. O autismo, ele, por classificação, ele não entra nos Jogos Paralímpicos. Sim. E tu acha, na tua opinião, que deveria? Mas não entra, só se tiver uma outra deficiência. Puxa vida. Mas tu acha que deveria dar uma adaptada no esporte aí para o pessoal autista ou não? Sim, vamos dizer, no mundo inteiro, o autismo ele é dado como um transtorno. Apenas no Brasil, perante a lei, o autismo ele foi colocado como uma deficiência por conta dos direitos. Mas no mundo inteiro, ele é um transtorno. Ó, viu? Tem que mudar muita coisa. Acho que a gente está desenvolvendo em muitas coisas ainda, né? Deixa eu ver. É complicado. Menina, quais são os teus planos para o futuro?
Os meus planos para o futuro, eu pretendo continuar. Jornalismo, Sim, vou te seguir em todas as redes sociais. Outro faz cada postagem assim que eu fico, nossa, que legal. eu Bem ainda quero fazer informativo, rápido, mas assim, não tu tem pega bem a tempo. informação, assim, pum, 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 pum. É muito boa criadora de vídeo também. Eu acompanho Ai, todos os vídeos, sai ali e eu já assisto. quando eu me formar, eu quero fazer uma pós em neurociência, é o que eu já estou ali focando, né? Porque aí eu tenho muita vontade de ser pesquisadora também, sabe? E eu acho que em questão do jornalismo, em questão do jornalismo, eu posso trabalhar muito bem essas áreas todas juntas, né? Para levar informação sobre isso por aí. Então, acho que é uma coisa que está ligada à outra. Esses são os meus planos para o futuro, né? Vou me formar em jornalismo, quero trabalhar na área, quero com certeza, mas não falar apenas do autismo, né? Porque jornalista tem que saber sobre tudo. Sim. Então, às vezes, eu até fico me pegando ali, Angélica, sai um pouquinho desse hiperfoco para você abrir seu olho para você ver outra coisa. Eu fico me puxando ele direto. Porque a gente tem que saber sobre tudo, né? Mas eu pretendo continuar nessa questão do ativismo, né? Levando muito mais longe. Ó, agora eu já tô falando para vocês aí que é do Rio Grande do Sul, né? Sim, imagina. Então, daqui a um tempo, não sei, quem sabe, eu tô falando para outro estado, para outras pessoas, e assim vai indo. A tendência é ir aumentando falando sobre isso. E também encorajando a outras pessoas aqui também a assistir, né? Tipo, a fazer também, a levantar e ir Sim. atrás das coisas, né? E encorajar também essa mãe aí, como largou um pouco a causa, eu entendo. Eu fiquei pensando a semana inteira nisso. É cansativo, mas Procurar. Eu falei, não, alguém eu tenho que encorajar ela, alguém eu tenho que achar. Não, daí eu nem pensei muito, né? Já fui. Mas eu fiquei pensando e refletindo em bastante coisa na minha vida. Tipo assim, é que eu me boto muito no lugar do outro, né? Eu tenho isso tipo, de social e tanto que essa live aí eu já. Depois a gente vai botar ali as informações de doação ali do Dia das Crianças Solidárias. A gente fez aqui, abriu aqui a chave do Pix deles, da associação. Eles dão café da manhã, almoço, café da tarde e janta para as pessoas lá. Aqui perto na outra cidade ao lado. E o meu sonho é abrir isso também. É abrir uma associação. Eu queria abrir uma associação também, fazer Dia das Crianças, Dia de Natal, principalmente envolvido com crianças. Estou apaixonado por crianças, porque eu acho que não tem como mudar os mais velhos. Eu acho que tem. É muito difícil, sabe? Entrar dentro da cabeça do ser humano quando já é formado na sociedade. Então, me focar nas crianças, assim, e tipo, ir nas escolas, fazer palestras, essas coisas, e buscar recursos também. Tá de olho no futuro, né? Eu também faço Senado também. Quantos habitantes tem essa cidade? Agora eu esqueci, eu não estudei a tua cidade hoje. Hoje eu fiquei estudando só a tua cidade. É uma cidade grande? Ou não? Média. Não, pequeno. Média. É, pequeno. E foi em 88 que eles se emanciparam, então é pouco tempo ainda de expandir, mas está evoluindo muito rápido. Mais que a cidade que já era, ela pertencia a Tramandaí, que é a cidade ao lado, e aí ela já evoluiu muito mais que Tramandaí. Ela foi muito isso é bom. As mães daí elas têm que aproveitar esse desenvolvimento da cidade para elas se juntarem e começarem a formar movimentos, né, sociais e funcionar isso daí na cidade. Por isso que essa época de campanha eu falei, trouxe os caras aqui, os candidatos, trouxe a minha mãe de santo também, que ela era candidata a vereadora, que ela é do social, principalmente ela, né, do social, que eu sou do social também, eu gosto muito de falar com gente, público, ajudar também. Deu as enchentes aqui, a gente ajudou muita gente aqui, né? Tu viu as enchentes que deu no Rio Grande do Sul, foi bastante gente que foi afetada. E a gente tá sempre querendo ajudar e coisa. E daí, quando é essa época de campanha, eu quis pegar o máximo de gente para ser o porta-voz de perguntas e argumentos ali de cobrança também aos caras que foram eleitos e também não foram e vão se candidatar na próxima de novo a buscar pelo meio social, principalmente o meio social. Não é tipo depender da assistência social, disso, aquilo, mas ali chegar ali e resolver teu problema, entendeu? É tipo assim, não depender daquilo, mas tipo ter um meio, não, vai
tal lugar e vamos resolver isso aí e vamos tal, ou no teu caso ali que tu falou, como é que era o CRAS e o CAPS ajuda. CAPS. Aqui também tem. E daí, Todo lugar inteiro tem o CAPS. daí, tipo, melhorar esses CAPs, assim, sabe? Ter especialistas e especialistas. Tem uma psicóloga, tem um. Aí tem dias específicos e nem para todos os moradores. Daí fica ruim também, sabe? Buscar recursos, buscar profissionais, formar, chamar ali concursado e tal, para também mais gente especializada, para receber mais pessoas, porque o mundo está mudando, né? Hoje em dia nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem as mesmas necessidades. É só um rancho que tu busca no CRAS, e pode mudar as vidas das pessoas assim, né? Mas é por meio de movimentos sociais que vai começar a mudar, né? Então as pessoas acham que tudo é que você tem que ser eleito para você conseguir fazer alguma coisa. Claro que você tendo a caneta na mão, você vai conseguir fazer mais coisas. Mas você, quanto cidadão, você consegue impulsionar as coisas também. Saber os caminhos, quem chegar, falar, e não ter medo de brigar. Eu sempre acredito que o povo que tem a força da coisa, né? Quando todo mundo se promove deu um assassinato, aí todo mundo vai lá na rede social, vai lá e faz ali panelaço ali, coisa, daí tu vê que é o povo que tem a força do negócio, né? Eles podem estar representando nós, mas quem tem realmente a força de mover, por isso que tu está nessa causa aí, de promover pessoas que se levantem e vão atrás para mudança, daí eu sempre digo, o povo, quando ele vê a força que tem, muda e melhora tudo, né? Exatamente. Menina, vou encerrando, que eu já até me passei, que tu é mãe, né? Pela vez tem que fazer janta, alguma coisa. Amanhã, 5h30 tô de pé. Meu Deus, menino, desculpa tomar teu tempo. Quero te agradecer primeiramente a oportunidade, a confiança. Também está convidada a participar de novo. Vou deixar ali aberto para o pessoal. Fiquei com a dúvida tal coisa. Eu vou fazer. Vamos fazer, combinar de novo para ter uma segunda conversa aí, que é muito pouco tempo para falar de muito assunto, uma vida inteira de uma pessoa, né? Eu queria falar e eu não consegui falar, então vamos deixar para a próxima. Sim, eu só vou te fazer uma pergunta. Eu sempre tenho que fazer para todo convidado aqui. Se tu não estivesse aqui, que falta faria? São umas perguntas. Eu entendi, desculpa. Que eu faço. É umas perguntas que o Comicast faz daí. Se tu não estaria aqui hoje, se morresse amanhã, que falta faria? Se eu morresse amanhã, o que me falta? O que me faltaria fazer? Se você morresse hoje. Tá. Se você morresse hoje, que falta faria? Que falta eu faria? Muita. Eu acho que na minha posição como mãe, é tipo que a gente não pode morrer. A gente não tem isso, a gente não pode. A gente já vive a nossa vida achando, com esse pensamento, que a gente não pode morrer. E se a gente morrer, o que vai ser dos nossos filhos? Quem que vai cuidar dos nossos filhos? Então, uma coisa que eu sempre falo é que as mães atípicas, elas têm que ser eternas, elas não podiam morrer. A gente não tem esse direito. Eu tenho uma coisa para te perguntar também. São umas perguntinhas que eu tenho que fazer aqui para nós concluir. Por que tu quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada como alguém que conseguiu abrir caminhos para outras pessoas. É isso que eu quero ser lembrada. Tudo isso que eu faço pensando em abrir caminhos, entendeu? Eu não tive quem abrisse os caminhos para mim, então eu mesma tive que meter minha cara e abrir esses caminhos. E eu sei que depois que eu comecei a falar dos meus filhos e comecei a falar até mesmo de mim, tomar coragem para falar de mim, eu comecei a ver que outras mulheres também tiveram coragem de falar delas mesmas e procurar ser quem elas são, né? Procurar um diagnóstico, procurar uma ajuda, muitas vezes estão sofrendo sozinhas. Então eu quero ser lembrada como alguém que abriu caminhos. Tá certo. E outra pergunta é assim, ó. Maravilhoso. É que eu desliguei até o microfone para te ouvir com atenção, assim. Foi bonito. E o que tu falaria pra Angélica que tá começando agora? Tipo, tá nesse começo, tu tava antigamente, qual é a... O que tu
falaria para ela agora que está começando agora? Uma frase? Para essa mãe, minha amiga também, tipo, esse começo agora. Quem está começando agora, é claro que tudo vai parecer difícil, vai parecer assustador, né? Tudo que a gente não conhece, a gente não trilhou ainda, assusta muito a gente. Mas se a gente ficar parado ali, isso vai ser pior ainda. Porque a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido, poderia ter feito, se você poderia ter feito a diferença. Então, na dúvida, nunca fique parado. Sempre se mova e faça alguma coisa, porque a vida está em movimento, a Terra está em movimento, então você também tem que estar em movimento. Você não pode ficar parado. Ou é como se fosse um jogo de xadrez, né? Você tem que movimentar alguma coisinha para acontecer. Então, movimente, nem que seja dentro da sua casa, da sua rua, movimente alguma coisa que vai chegar, vai dar alguma coisa diferente, não vai estar mais parado ali. A questão é movimentar, movimente sempre. Tá certo. Eu sempre falo duas frases que não é minha, mas eu tomei para mim, para minha vida, que o impossível é só uma questão de opinião. Tu é um exemplo disso. Eu faço esse podcast assim e faço também stand-up e tudo, e luto pelos meus filhos para provar para eles que o impossível é só uma questão de opinião e que a vida é muito curta para ser pequena. Não basta que a vida seja curta, mas não precisa ser pequena, né? Levando só esse gancho que você falou, quando eu comecei lá atrás no ativismo, eu era uma mulher que eu estava num relacionamento abusivo, eu era uma mulher que estava em depressão, eu era uma mulher que estava vivendo um luto pelo diagnóstico do meu filho, do meu primeiro filho. Eu era uma mulher que estava sofrendo, porque em seguida o meu filho também teve uma doença muito séria nos rins, que eu quase perdi ele. Então, eu estava num momento muito difícil da minha vida, que eu não sei nem de onde eu tirei forças para sair daquilo. E quando eu saí daquilo foi quando tudo aconteceu, entendeu? Então, por isso que eu falo, movimente-se. Eu olho para mim agora, eu olho para quem eu era há 3 anos atrás, são pessoas totalmente diferentes. São vidas totalmente diferentes. E esse é um assunto que eu queria voltar para falar depois com você. Porque muitas mulheres autistas sofrem em relacionamentos abusivos e tóxicos. Tem muitas pesquisas sobre isso. Então, isso daí poderia deixar para outro momento. Com certeza, a gente pode marcar sim. E eu queria te dizer, é que eu fico parceiro, já falo alto, já erro nas palavras, já fico assim. E eu sei porque eu sou filho de uma mãe solteira também, que foi usada também, foi bastante complicado. E para mim, a mulher, se não tivesse mulher no mundo, eu não sei como seria o mundo hoje em dia. E principalmente as mães. A mãe, eu sou pai, mas eu sei que eu não faria coisas que a mãe faria. Amor é eterno até além da vida. Sim. E eu queria falar também depois, num próximo oportunidade contigo, depois, sobre essas pessoas que perdem os seus tutores, né? Que dependem desse tutor, dessa mãe, desse pai, dos tios, tem autismo, vir a falecer também, tipo, como é que fica, né? Depois, quem é que assume e como é que faz, né? É muito assunto, né? Então, mas vamos deixar para outra hora a gente fala isso. Quero te agradecer também muito. Abraço teus filhos também, que daqui a pouco eles vão estar igual tu, assim. Pode ter certeza disso. E tenho muito orgulho de ti. E eu tenho muita admiração e quero te agradecer também. E se tu quiser deixar uma palavra aí para as pessoas, fazer a finalização também, eu deixo o microfone aberto para ti. Sim, eu só quero agradecer por mais uma oportunidade. Essa já perdi minhas contas, mas eu sempre agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto em todos os lugares que eu vou, nem que tenha apenas 5 pessoas me escutando, mas já é algo, essas 5 pessoas já vai levar lá para frente para mais 5, e assim vai indo e assim começa. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando aqui com você, esse espaço, de estar falando aí para pessoas que eu não conheço, de tão longe, que me assistiram. Eu espero ter agregado conhecimento para vocês, eu espero ter conseguido passar o que eu já aprendi ao longo desses anos, né?
E eu espero ter mais oportunidades para eu aprender mais coisas e conseguir passar mais para vocês. E é isso. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado. E até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.